Sete além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. O relato de hoje foi apresentado com exclusividade para um grupo seleto e secreto de pessoas em 2021. Isso mesmo. Hoje eu vou arriscar e tornar esse relato público. Ele talvez seja um pouco mais pesado do que o normal. Você decide. Deixa seu like, comenta aqui o que achou do relato e até do meu visual de 3 anos atrás. Melhorei? Piorei? Se inscreve aqui no único, primeiro, verdadeiro, canônico, real e oficial canal de Sete Além. E fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Hoje eu vou contar um relato assustador e diferente. Um relato de um rapaz que conheceu um casal que criava uma garota, que teoricamente era uma garota de Sete Além. Será? Bom, eu estou ansioso. Vamos lá então? O relato do Jefferson começa mais ou menos assim. Meu nome é Jefferson e eu moro no Paraná. Esse meu relato é horrível, estranho e assustador. Olha, Luciano, lamento imensamente ter que contar, mas alguma força maior me obriga. Na minha rua havia uma casa enorme e toda antiga, na qual moravam há muito tempo um casal esquisito. Era um homem chamado Moacir, eu chamava de seu Moacir, e a sua esposa Nélia, ou Dona Nélia. A história daquela casa é que antes deles chegarem, os meninos da rua brincavam no quintal daquela casa normalmente, até que eles foram morar para lá, na nossa pequena cidade, e os pais de cada um disseram para não brincar mais lá, né? Muito estranho. Eu era muito novo e nunca cheguei a brincar no quintal daquela casa naquela época. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, o seu Moacir e a dona Nélia tiveram uma filha, que botaram o nome de Ângela. Falam muito desse dia em que a Ângela nasceu, porque ficou uma correria na rua. Todos sabiam que dona Nélia estava parindo, mas ninguém entendeu o motivo de eles não deixarem ninguém entrar na casa. Ninguém. O próprio seu Moacir fez o parto da esposa, segundo consta. Minha mãe me conta que ela foi com umas mulheres na porta do casarão, no portão de fora, reclamar com o seu Moacir, dizer que estava errado. E o seu Moacir saiu lá fora, secando as mãos, e disse assim: é problema nosso e a gente resolve sozinho, sem a ajuda de ninguém. Bom, durante todo o tempo, eu, Jefferson e as crianças da rua ouvíamos o chorinho de Ângela, mas quase nunca a víamos. E a dona Nélia ou o seu Moacir também nunca apareciam na rua, era muito difícil. Eles saíam apenas para fazer o básico, mas não ficavam de bobeira se relacionando com os vizinhos, nada disso. Nada do que envolvia o pessoal da rua e a vizinhança eles participavam. Festa junina da igreja, nunca. Festa de fim de ano, jamais. Copa do Mundo, de jeito nenhum. Era muito difícil ver a cara dessa família. A gente gostava de inventar histórias de terror com a casa e com essa família, só por causa desse lance tão misterioso e sombrio. Principalmente porque as luzes acesas lá dentro da casa eram poucas e piscavam em um vermelho sinistro. Não se ouvia nenhum barulho vindo de lá, exceto o chorinho da Ângela. Quando eu fiz 15 anos, eu vi pela primeira vez a Ângela. Ela estava brincando no quintal com uma bola. Ela era uma garotinha muito bonita, mas bem branquinha, pálida, olhos claros, vestidinho antigo e manchinhas roxas pelo corpo. Eu lembro que isso me marcou muito. Eu conversei 2 minutinhos com ela e a mãe dela já a chamou para dentro. Eles não queriam ter amizade com ninguém. Ângela não estudava na escola e parece que naquela época, nos anos 80, ninguém realmente ligava. Um dia, meus tios nos visitaram, vindo lá de Curitiba. Eles vieram de Curitiba e ficaram uma semana inteira na minha casa e trouxeram meus primos. Foram dias incríveis, inesquecíveis. Meu pai saiu para andar com meu tio pela cidade. Quando eles voltaram, disseram que viram o seu Moacir descarregando várias caixas de badulaques para dentro da casa dele, do casarão. Meu pai descreveu bem as coisas. Ele disse que eram livros, roupas, peças de ferro, monitores de computador, computadores, fios, toalhas, velas e quadros. Meu tio nem prestou atenção nos objetos porque ele ficou encafifado com o seu Moacir.
Ele disse que já tinha visto aquele rosto em algum lugar, mas não conseguiu naquele momento se lembrar onde, e olha que meu tio tinha excelente memória. Os meses se passaram e tudo aquilo foi esquecido. O engraçado é que naquela época o seu Moacir estava viajando muito e foi aí que tudo foi ficando mais estranho. Um motoqueiro da cidade, que era uma cidade muito calma na verdade, ele passou rapidamente pela nossa rua, coisa rara de se fazer. E como não precisava tomar cuidado, geralmente ele acabou atropelando a dona Nélia, que voltava da feira. Não foi tão feio, mas ela ficou bem machucadinha, coitada. Como o seu Moacir não estava, meu pai teve que levá-la para o hospital. Então, ela estava desacordada e minha mãe pegou a Ângela para tomar conta naquele dia. Eu já estava com 18 anos nessa época e a Ângela tinha 13. Foi um dia estranho. Primeiro que a minha mãe achou muito bizarras as ervas que a dona Nélia tinha comprado na feira. Ela deixou, cair, minha mãe recolheu. E ela tinha comprado uns artigos religiosos também que fizeram minha mãe se benzer e ela não quis me mostrar, pra vocês terem uma ideia. Bom, eu passei o dia inteiro dando atenção para a menina, que estava se tornando uma menina maior e muito mais bonita. Sempre com a mesma aparência frágil e doentia, mas com traços bem bonitos. Ela era só uma criança, claro, conversamos bastante, rimos, brincamos na verdade, eu tinha 18 anos. Ela pareceu ser muito inteligente e curiosa, adorou tudo que eu mostrei para ela. Minha mãe fez a janta, mas a Ângela não comeu nada, nadinha, não pôs nada na boca. Ela era educada e se vestia como uma boneca, mas não parecia estar realmente ali presente, ela era meio ausente. Então minha mãe começou a fazer sabatina, perguntas como toda mãe faz para todos os amiguinhos. Ângela, de onde veio sua família? Seu pai e sua mãe? E ela respondeu, de Curitiba. Minha mãe continuou, e você tem parentes? E a Ângela respondeu, eu tenho, mas meus pais não têm parentes. Minha mãe estranhou, como assim seus pais não são seus parentes? E a Ângela respondeu, não, eles só cuidam de mim. Aí minha mãe falou, tá, mas você veio de onde então? E a Ângela respondeu tranquilamente, eu vim de Sete Além, eu sou de Sete Além. Não sabíamos e nem fazíamos ideia de onde era esse tal local Sete Além. Seria uma cidade do Paraná mesmo? Ainda assim não acreditamos muito nela, apenas a achamos muito estranha mesmo. À noite, eu estava mostrando umas revistas para a Ângela. Estávamos bem próximos mesmo, quando o pai dela entrou na nossa casa sem pedir licença, chamando por ela. Minha mãe explicou tudo ao seu Moacir, ele disse rapidamente, de maneira bem seca, que já estava a par de tudo e já tinha até buscado a sua esposa no hospital e que ela estava no carro aguardando. Ele agradeceu minha mãe de uma maneira muito seca e levou a Ângela embora. Meu pai contou, quando chegou, que o seu Moacir invadiu praticamente o hospital e quase que arrancou a esposa de lá, pressionou todo mundo para fazer a saída dela, a alta dela na marra, que por sorte ela estava bem, mas que ela teve que fazer uma bateria de exames de órgãos internos por causa da emergência do impacto. O médico, que é amigo do meu pai, atendeu muito rápido e isso também ajudou muito a dona Nélia. À noite, na hora de dormir, ouvi meu pai comentando com a minha mãe que o médico amigo dele tinha dito que a dona Nélia tinha uma síndrome congênita chamada MRKH. O médico comentou porque pensou que a dona Nélia era alguma coisa do meu pai, algum parente. Segundo o doutor, as mulheres portadoras dessa síndrome não têm útero, elas não podem ter filho. Nunca me esqueci do nome da doença, principalmente porque fazia sentido Ângela ter dito que não era do mesmo lugar dos pais e também de o povo falar que o parto dela tinha sido feito na casa sem auxílio de ninguém. Porque na verdade nunca, jamais houve realmente um parto, entende? Fiquei uns 5 anos sem nenhum contato maior com aquela família, porém sempre via a Ângela na janela, às vezes ela me acenava e sorria, eu estava cada vez mais ocupado e ela estava cada vez mais linda. Eu evitava os pais dela, mas sempre passava em frente ao casarão para tentar vê-la. Ela estava com 18 e eu estava com 23 anos. Um dia eu vi Dona Nélia e seu Moacir falando com Ângela no portão, em seguida eles saíram de carro. Nesse momento eu corri bem rápido e fui até o portão antes que ela entrasse de vez no casarão. E eu a chamei. Ela se virou e veio falar comigo. Eu juro que ficamos conversando por 3 horas seguidas. Ela estava linda, mas ainda parecia doentinha. Falou que pensava sempre em mim e que queria muito sair dali, mas sabia que se saísse ia ser pior.
Perguntei se não poderia vê-la outro dia e ela disse que naquele mês os pais dela iriam ficar fora uma vez por semana sempre. Assim, eu tive uma espécie de namoro de portão com a Ângela. Uma vez por semana os pais dela saíam e eu corria para a frente do casarão e ficava conversando com ela. Às vezes a gente se beijava. Um dia nos empolgamos demais e eu entrei no quintal e fiquei agarrado com a Ângela, muito excitado. Foi quando os pais dela nos flagraram e eu quase apanhei do seu Moacir. Ele gritava de um jeito que as suas veias do pescoço saltavam. O mais engraçado é que eles me ofenderam, brigaram com a Ângela, me agrediram, mas não quiseram se expor e nem falar com os meus pais. Aquilo me deixou cabreiro. Lembrei que há muitos anos meu tio tinha dito que já tinha visto o rosto do seu Moacir, fazia muito tempo, e ele tinha dito que não se lembrava de onde. Como eu estava interessado em Ângela, eu liguei para o meu tio. Eu enchi tanto o saco do meu tio naquela ligação que ele falou que naquele dia mesmo ele já tinha se lembrado de onde tinha visto o seu Moacir, mas que ele decidiu não falar pra gente, mas que o seu Moacir era algum tipo de professor famoso, um cientista de universidade grande que tinha sido expulso porque estava misturando suas crenças religiosas com ciência. Só isso. Ignorei. Nas semanas seguintes, na verdade, eu evitei passar em frente ao casarão, mesmo nos dias em que os pais da Ângela não estavam. Um dia, um garoto que trabalhava no mercado me trouxe um bilhete que, segundo ele, a Ângela tinha dado pelos portões para ele me entregar. O bilhete dizia assim: Jefferson, meu amor, meus pais vão me devolver para Sete Além. Eu quero encontrá-lo uma vez mais, uma última vez pelo menos, meu amor, para nunca mais me esquecer de você. Ângela ia embora e ela tinha marcado o nosso encontro para a outra semana, mas eu não estava mais aguentando de saudade, então eu não aguentei esperar para a próxima semana, principalmente porque eu sabia que eu não ia vê-la mais depois do nosso último encontro. Então eu fiquei observando e no dia seguinte eu vi os pais dela saírem apressados de carro, mais apressados do que o normal. E eu deduzi que eles tinham ido a algum compromisso, aqueles compromissos que demoravam, então eu fui até o casarão. Ângela não me atendeu no portão, mas eu chamei, por isso eu vi que não ia ter jeito, eu pulei o muro e invadi o casarão. Eu encontrei Ângela sentada no jardim, admirando uma flor. Quando ela me viu, ficou muito feliz, ela estava muito diferente, estava radiante. Nós nos beijamos, rolamos ali na grama, até que ela falou assim: aqui não, Jefferson, vem. Ela me deu a mão e me levou para dentro do casarão. E olha, Luciano, que casarão digno de filme de terror, que lugar horrível. Era todo escuro, com papel de parede esverdeado, cheio de detalhes de madeira. Tudo era muito antigo, empoeirado e aquela luz vermelha que dava um tédio. Eu andei de mão dada com ela até uma sala que parecia uma biblioteca, mas era pequena. E era uma sala estranha, porque tinha estantes com livros, pilhas de livros, velas, umas fitas pretas coladas no chão formando um desenho estranho. E era um desenho que gerava outros desenhos estranhos com fita, com a mesma fita. E tinha uma lousa enorme, toda rabiscada com giz, com equações escritas. E havia um cheiro de incenso e mofo naquela sala. A casa toda era escura e triste. Ângela deitou em cima da mesa enorme que estava em frente à lousa, uma mesa enorme. Tirou a calcinha e levantou a camisola. Eu subi sobre ela. Foi doce, suave, intenso e maravilhoso, Luciano. Ambos éramos virgens e tínhamos, ou melhor, tivemos a nossa primeira vez juntos. Eu beijei, lambi, cheirei, mordi cada milímetro daquele corpo lindo e macio. Eu a beijei à medida em que o nosso ritmo aumentava. Foi delicioso e incrível. Senti que ela estava envolvida, comprometida e totalmente entregue a mim. Quando terminamos, e foi rápido, ela falou assim: eu te amo, Jefferson. Ficamos deitados lá, sobre a mesa. Então eu ouvi um barulho. A porta se abriu e vozes invadiram a casa. Nossa, eu tomei um susto enorme. Coloquei a minha roupa muito rápido e beijei Ângela bem carinhoso. E ela retribuiu da mesma maneira, molhada. Saí por uma janela que tinha naquele próprio quarto e acabei caindo na rua de trás do casarão. Eu estava muito feliz, eu estava completo e realizado, apaixonado e amando. Eu tinha certeza de que, com algum tempo, eu conseguiria convencer os meus sogros a me aceitarem,
a aceitarem o nosso namoro. Onde é que fosse essa tal Sete Além, eu iria visitá-la sempre, ou traria ela para minha cidade de vez em quando. Quando dei a volta na rua, eu encontrei meus pais e os meninos da rua. Todos estavam em frente ou iam em direção ao portão do casarão. Eu não entendi, e tinha um monte de gente da cidade fazendo a mesma coisa. E eu corri e me aproximei. Perguntei para minha mãe o que ela estava fazendo ali, o que tinha acontecido, mas ela disse que também não sabia. Em frente ao casarão estavam estacionados o carro do seu Moacir e um outro carro grande e escuro. Dona Nélia estava no portão e o seu Moacir estava lá dentro com mais 2 homens. A multidão se juntou e ninguém sabia o que tinha acontecido. Até que o seu Moacir saiu com os 2 homens. Eles carregavam o corpo de Ângela, que já estava morto e seco há vários dias. Eles passaram com o cadáver bem na minha frente. A pele estava marrom escura, os olhos fundos e a boca escancarada e torta, os braços retorcidos, os dedos duros em forma de garras. Ela usava a mesma camisola que estava usando, uma camisola velha. No meio dos seus finos e secos joelhos tinha uma calcinha. O odor era insuportável. Seu Moacir e um dos homens acomodaram o corpo no carro do IML. O outro homem comentou com um guarda policial lá da cidade. Ele falou assim: ela estava morta há vários dias em cima de uma mesa num quarto cheio de livros. Os pais queriam resolver eles mesmos, eles queriam enterrá-la sem as formalidades legais, mas depois decidiram chamar a gente. Vai ter que rolar uma papelada enorme. Bom, seu Moacir e Dona Nélia enterraram o corpo de Ângela no cemitério de uma cidade vizinha e foram embora. Em horas esvaziaram todo o casarão e sumiram. Eu visitei o túmulo muitas vezes, tempos depois, o túmulo de Ângela. E o túmulo está lá, até hoje, para quem quiser ver. Esse meu relato ocorreu há décadas. Eu poderia ter escrito para você há muito mais tempo, mas só agora eu consegui comprar o casarão, que está destruído. Estou contatando o seu Moacir, ou melhor, tentando contatá-lo. Eu quero remontar aquela sala dos livros, os cálculos, o aparelho, a lousa e toda a mesa. Eu quero entender toda a tecnologia e todo o ritual. Eu quero acessar essa tal de Sete Além. Eu quero reencontrar minha Ângela. Eu quero sua ajuda, Luciano. Eu sei que você tem informações que ninguém mais tem. O que será que ocorreu? Será que eu me relacionei com um cadáver? Será que eu fui necrófilo? Será que foi tudo experiência macabra de uma mente jovem? Ou será que a Ângela achou uma brecha lá em Sete Além só para se despedir de mim e que seus pais já tinham enviado ela para Sete Além? Por favor, me ajude, Luciano, eu imploro. Agora que eu me divorciei, eu preciso encontrar e ficar de vez com a minha Ângela. E sei que eu serei muito feliz ao lado dela. E eu sei que só você pode me ajudar. E aí? O que vocês acharam? O que vocês pensam desse relato do Jefferson? Deixe um comentário aqui e vamos conversar.